Fala galera que assiste meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você tá cansado de cobrar barato pelas suas tatuagens e não ter clientes? Fica comigo até o final desse vídeo e entenda o que você pode fazer para melhorar isso. Quando eu comecei na tatuagem, eu senti muita dificuldade de levantar o meu negócio. Por quê? Basicamente os clientes vinham, me pediam o preço da tatuagem que eu fazia naquela época e simplesmente eu ia lá e passava. Então o que acontecia? Às vezes eu marcava com o cliente, estava tudo certo, eu conseguia tatuar. Às vezes ele simplesmente falava, tá, eu vou ver aqui e depois eu te falo. Isso dificultou muito o início da minha carreira. A partir do momento que eu fui entendendo que eu tinha que parar de fazer isso, eu comecei a perceber o valor, porque valor para mim é o seguinte, eu tinha que entregar qualidade, eu tinha que entender as características que eu podia colocar na minha tatuagem e passar para o meu cliente. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a fazer um pouco diferente. O que eu fiz? Quando eu entregava valor, eu buscava na tatuagem para o meu cliente as características que ele desejava. Se tinha algum sentimento, alguma coisa que motivava ele querer fazer muito aquela tatuagem. E aí, em cima disso, eu transformava aquele sentimento dele numa tatuagem. E aí, eu estava entregando valor. Comecei a subir um pouquinho mais o nível da minha tatuagem e assim entregar o meu resultado melhor para o meu cliente em cima de valor. E o segundo ponto que a gente precisa entender quando estamos falando de tatuagem é quantidade versus qualidade. Por que quantidade? Bom, naquele momento que eu comecei a tatuar, eu comecei a colocar vários trabalhos ali durante a semana. E aí eu esquecia e cometia os erros mais bobos assim, que toda pessoa que está começando a tatuar comete. Acelerava a tatu, queria acabar a tatu o mais rápido possível. Eu deixava de pigmentar algumas partes que deveriam ter ficado melhores. O acabamento, eu começava a fazer no início bom, no meio, aí chegava no fim, eu acabava pecando, eu não caprichava naquilo ali porque eu já me sentia cansado. E o fato de que eu já estava pensando na próxima tatuagem, ou seja, quantidade ali durante a semana, o que tinha que ser feito. Só que aí eu falei, não, eu preciso parar com isso, eu não posso entregar, eu não vou conseguir ser um cara bom, um tatuador bom, se eu ficar só fazendo esse monte de tatuagem. Eu preciso mudar isso. E aí que entra a questão da qualidade, porque eu comecei a buscar algumas coisas para poder melhorar meu trabalho e aí eu me deparei com um filme, chama O Lobo de Wall Street. Eu não sei se vocês já viram, mas quem ainda não viu, deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu achei sensacional, porque eu vou contar para vocês. Quando eu entendi que qualidade demandava tempo, aí a chave virou. Não adiantava eu fazer aquele monte de trabalho se eu não caprichasse do início ao fim. Então eu comecei a parar por aí. Aí assistindo esse filme, lá dentro tinha uma cena, tem uma cena que o Leonardo DiCaprio pede para um dos amigos deles assinar um papel. E aí o cara, olha a sabedoria do cara, ele pega uma caneta e fala, você tem uma caneta? Tá precisando de uma caneta? Tá aqui. Ou seja, ali já virou e eu entendi que se ele precisava assinar aquele documento, como ele ia assinar se ele não tivesse uma caneta? Então o cara sabia como vender aquilo ali. Você consegue vender qualquer coisa, então me vende essa merda dessa caneta aqui. Vamos lá, me vende a caneta. Eu posso terminar de comer primeiro? Brad, mostra pra eles como se faz. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. É que eu te vendo essa merda de caneta? Esse aí é o meu garoto. Essa caneta? Vende qualquer coisa. Faz um favor aí, escreve seu nome naquele guardanapo pra mim. Eu não tenho uma caneta. É isso aí, oferta e demanda, amigão. Viu o que eu falei? Ele tá criando a necessidade. Vocês têm que fazer eles quererem comprar as ações. Tem que... Então foi aí que eu entendi a questão da qualidade. Eu comecei a tatuar que eu pegava o dia todo nela, em vez de me preocupar com o tempo, eu tinha que fazer em 1 hora, não, eu deixava rolar. Eu levava em média de 3 a 4 horas se fosse uma tatuagem que gastaria 1 hora. Então eu comecei a caprichar nos detalhes, comecei a perceber que tinha que ser feito com muita paciência. No começo eu vou te falar que foi muito difícil. Cara, nossa, dava uma agonia, mas é assim que tem que ser. Não dá pra gente abraçar o mundo, querer
tatuar tudo, não tem como. E aí eu comecei a fazer isso. Eu peguei uma tatuagem num dia, fazia ela o mais caprichado possível, descansava no outro dia, pegava uma outra tatuagem, caprichava nela. Foi aí que eu entendi que quantidade vai sempre perder para qualidade. Porque aqui eu cobrava vários valores. Aqui eu cobrava um valor um pouco mais alto, mas eu garantia uma qualidade. E outro fator é que, na qualidade, quando você faz um trabalho bem feito, o seu amigo pode estar vendo, e aquele amigo ele vai falar para outros. E assim vai, e assim, a maioria dos meus trabalhos naquela época foi por indicação. A rede social, ela foi ali os meus 10%. O restante foi tudo indicação, e até hoje vem sendo assim. E o terceiro ponto é orçamento. Beleza, Sullivan, eu já entendi o que é valor, eu já entendi o que é qualidade. E aí, como que eu vou passar o orçamento para o meu cliente quando ele vier me pedir? Quando eu comecei a entender sobre qualidade, eu comecei a mudar a forma de tratamento com o meu cliente. E explicava para ele, olha, a sua tatuagem, para eu entender melhor a sua ideia, eu vou precisar que você venha até o estúdio para a gente fazer a melhor forma, né? O melhor jeito de montar a sua ideia. Em cima disso, eu vou entender as suas características, os seus sentimentos, as suas qualidades, e aí eu vou fazer algo exclusivo para você. Cara, na maioria das vezes, os clientes rejeitavam. Sim, no começo é difícil, porque você está começando e para as pessoas confiarem em você é muito difícil. E aí, com essa dificuldade, fica difícil da gente levantar, né, o nosso trabalho. Só que das outras vezes, alguns trabalho de formiguinha. Ia um cliente, ia o segundo, aquele segundo indicava para outro e assim vai. E aí isso acabava crescendo. Então, nessa de ficar indicando, cada cliente que vinha através das características que eu buscava na tatuagem dele, ele saía satisfeito. Eu ouvia o que ele estava precisando, eu colocava no programa, estruturava toda a ideia ali no programa, e aí eu colocava essa tatu ali no braço dele. Ele já olhava para a tatuagem e falava, cara, você consegue trabalhar isso aqui? Eu falei, eu consigo. E é isso aí. Entendi que a qualidade demanda tempo e não tem jeito. Para a gente vender uma tatuagem, ainda mais no início, a gente tem que buscar isso, tem que mostrar por que a gente tem algo diferente se todo mundo sabe tatuar. Para os clientes é tudo a mesma coisa, eles não têm essa percepção, essa noção de como é uma tatuagem. E aí quando você mostra para ele, coloca num programa, coloca no braço dele, cara, você abre a mente dele e fala, poxa, esse cara é diferente. Eu acho que eu vou dar uma chance para esse cara, ele vai ter que fazer minha tatuagem. Depois de você fazer tudo isso, é a hora que você vai dar o orçamento para ele. Você já quebrou aquela objeção dele que era, será que esse cara é bom mesmo? Será que ele sabe fazer? Vou dar uma chance para ele. E aí quando você faz isso, coloca tudo ali na frente dele, é sim ou não. Só que na maioria das vezes, você vai receber um sim. Você já construiu toda aquela história ali, mostrou para ele que é possível, e ele só tá esperando você falar o valor. Depois de construir tudo isso, você vai dar o orçamento para ele. Olha, agora o valor dessa tatuagem é X. Cara, eu sempre vendi assim e até hoje eu trabalho dessa forma. E ainda para deixar aqui uma dica bônus para vocês, sempre peçam um sinal antes. Não importa se é 100, 200 reais, sempre peça um sinal. Porque o sinal vai garantir e vai filtrar quem vai fazer a tatuagem com vocês, beleza? E isso aqui é o que eu tô dizendo, é o que funcionou para mim. E eu acredito que se vocês também pensarem dessa forma, buscarem explicar para o cliente sobre valor, qualidade e entregar isso, no final você vai dar o orçamento para ele, a maioria dos trabalhos você vai conseguir vender, beleza? Então isso aqui é uma das dicas que eu usei no meu início e deram muito certo, e espero que dê certo também com você. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou dessa dica, se isso realmente vai trabalhar a seu favor e se vai fazer o seu negócio levantar. Então até o próximo vídeo e um forte abraço!